galerinha! Hoje a minha mãe tá aqui comigo. Eu tiro saudades da fã de vocês número 1. Não, fã não, filha. É fã. Eles são nossos fãs. Mas eu também sou fã deles. Ah, entendi. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, Aninha, né? Vocês já conhecem ela. E ela vai me ajudar hoje a fazer umas experiências que eu realizei dentro de sala de aula com a minha turma do 6º ano. Serve pra qualquer turma do fundamental quando for trabalhar um pouquinho de química lá nas ciências. Nós estamos falando sobre água. Nós sabemos que a água é muito importante pra gente, tanto pros seres humanos quanto para os outros animais, para as plantas também. E a gente enfrenta alguns problemas, como poluição da água, falta, né, de água. Muitos estados aí do Brasil estão com escassez de água, com seca. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa substância tão importante pra gente, né? Aqui nós vamos fazer algumas experiências que vão comprovar as 4 propriedades da água. Quais são elas? Solubilidade, densidade, tensão superficial e capilaridade. A propriedade de solubilidade é a capacidade de dissolver. Sabe-se que a água ela é um solvente universal. Ela dissolve várias substâncias, só que depende da concentração dessa substância. Nós chamamos a água de solvente. E a substância que está sendo diluída, de soluto. Densidade é uma propriedade que relaciona a massa de um corpo com o volume que ele ocupa. Por isso que a densidade é calculada dividindo a massa de um material pelo volume ocupado por ele. Quanto maior a massa daquele material, mais denso ele vai ser. A densidade ela também pode variar de acordo com o estado físico. Por exemplo, a água no estado líquido ela é mais densa do que a água no estado sólido. E eu também vou comprovar a densidade da água salgada e da água doce. A gente vai fazer uma experiência aqui também legal que comprova que a água salgada ela tem maior densidade do que a água doce. Capilaridade é outra propriedade da água que faz com que a água percorra o espaço que estiver disponível para ela. Eu exemplifiquei para os meus alunos na sala de aula que as plantas, elas têm dentro delas uns tubinhos que a gente chama de vasos condutores. Eles transportam, além de várias outras substâncias, água. E a água que a planta extrai da terra, ou seja, lá do solo, ela vai de baixo para cima. Isso aí, de baixo para cima. E existe uma força aí na terra que faz com que a gente fique grudadinho nela. Qual é essa força? Não sei. Fala aí. Graviola. Gravidade. Gravidade. A gravidade, exatamente. A gravidade faz com que a gente seja puxado para baixo, ou seja, fica presinho aqui na Terra. E aí, como que a água consegue ir do solo, ou seja, de baixo para cima? De baixo para cima. Nas plantas. E a capilaridade explica isso daí. E por último, nós temos a tensão superficial. As moléculas de água, elas ficam unidas por ligações entre elas. Essa tensão superficial é justamente essas ligações entre as moléculas de água que acaba criando uma películazinha bem fininha e elástica em cima da água. A primeira experiência que a gente vai fazer com vocês é para comprovar a propriedade de capilaridade da água. Para isso, você vai precisar de um copinho de água e um guardanapo. A Ana ela vai molhar só a pontinha do guardanapo e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Gente, é uma coisa normal do dia a dia que vocês não perceberam. Olha só. Olha como que a água vai subindo. Olha só, ela só molhou uma pontinha. Olha como que a água vai subindo. O que acontece? O papel, ele é formado por celulose. Celulose são um monte de fibrazinhas. E essas fibras, elas funcionam como se fossem tubinhos. E aí, a água ela vai entrando por esses tubinhos e vai subindo de baixo para cima pro papel. Tá vendo? Ela só tinha molhado esse pedacinho aqui assim, de nada. E olha só até onde a água chegou. Para a próxima experiência, vocês vão precisar de uma pinça e de uma agulha, porque nessa experiência a gente vai comprovar para vocês a propriedade de tensão superficial. Eu não falei que a tensão superficial é essa capacidade de formar uma película na água por causa das ligações entre as moléculas de água? Então, a Ana vai fazer aqui para vocês verem, na água que está parada, ou seja, nem tão parada, mas pode ser com um pouquinho de movimento, forma essa película bem finazinha em cima
aqui da água. E aí, insetos de tamanho bem pequeno, né, de peso leve, eles conseguem andar sobre a água. Quando eu falei isso para os meus alunos na sala de aula, eles não acreditaram, mas quando eu levei essa experiência para lá, eles viram que realmente isso pode acontecer. Então a Ana vai fazer para vocês verem. Olha que legal! Viu só? E aí eu mostrei pra eles que existem algumas substâncias que quebram essa tensão superficial da água. E aqui nós vamos usar detergente para quebrar essa tensão superficial. A Ana vai pingar uma gotinha de detergente na água e a agulha vai cair. Viram? Agora nós vamos comprovar a densidade da água e para isso tem várias experiências. A primeira que a gente vai fazer é a do gelo. Aqui tem uns cubinhos de gelo e aí, como eu falei para vocês, o estado físico da água vai variar a sua densidade também. A água em estado sólido, ou seja, a água em gelinho, ela tem menor densidade do que a água em estado sólido. E é por isso que o gelo boia. Vai, Ana, vamos ver se o gelo boia mesmo. Olha lá, o gelo tá boiando. Viram que legal? Outra experiência também muito comum que a gente usa é do óleo. Nós sabemos que o óleo ele é menos denso do que a água e por isso que ele fica aqui em cima. Os alunos não acreditaram muito, eu falei para eles fazerem a experiência, bater no liquidificador o óleo com a água. Aí eles bateram, ai, misturou um pouquinho, depois o óleo subiu. Para essa experiência a gente vai precisar um pouco de óleo. E olha só. Ele está boiando. Viu que legal? Ele está boiando. O óleo, por ser menos denso que a água, o que acontece com ele? Ele fica na parte de cima. Olha só. A Aninha vai mexer um pouquinho aqui para vocês verem. Mexer. Olha só o que acontece. Parece que ele se misturou, né? E virou bolinho. Só que ele começa a subir de novo. Então isso comprova que a água em estado líquido, ela é mais densa, ela tem mais peso do que o óleo. Agora a gente vai fazer a experiência do ovo cozido. Também a gente vai comprovar a diferença da densidade de uma água salgada por uma água doce. Tem que cozinhar o ovo, porque senão não vai dar certo. Aqui são 2 copos. Nesse copo aqui eu coloquei água da bica normal e nesse copo aqui eu vou colocar sal. Pode botar 3 colheres de sopa de sal. Tem que mexer para diluir o sal bastante. Para a esquerda e para a direita. A Aninha vai colocar o ovo nesse copo aqui, que não tem sal. E depois no outro, que tem sal. Isso aí. Vamos lá pra ver o que acontece. Esse daqui. O ovo afundou. Isso significa que o ovo ele é mais denso do que a água doce. Por isso que o ovo ficou embaixo e a água doce está em cima. Agora a Aninha vai colocar o ovo na água salgada e vamos ver o que acontece. O ovo boiou! Que experiência legal! Mas molha tudo se não tiver pano. Isso significa que a água salgada ela é mais densa do que a água doce. Por isso que é muito mais fácil você boiar numa água salgada, lá na água do mar, do que quando você está na sua piscina, do que quando você está mergulhando lá no riozinho. Porque a água salgada ela é mais densa, ela é mais pesada do que a água doce. Por isso que aqui o ovo boiou e na água doce não. Verdade. Eu falei com vocês que a água ela é um solvente universal, porém ela não dissolve todas as substâncias. Por exemplo, a areia ela não dissolve. Mas aqui a gente vai utilizar o sal para comprovar para vocês que ela vai conseguir dissolver o sal. Essa água é transparente, entendeu? A água ela não tem cor. Ah, não tem cor? Ela não tem cor. A água não tem cor. E aí eu vou colocar aqui sal, a Aninha vai mexer. Ó. Uma colher de sopa. Mexe aí, Aninha, pra ver como é que fica. A água vai dissolver essa quantidade de sal, ó. Tá vendo, ó?
Tava branquinha, né? Olha só, agora já tá ficando mais transparente. Quanto mais você mexer, mais você tá dissolvendo esse soluto, que no caso é o sal. Você colocou no solvente, que é a água. Olha só, vocês estão vendo? Não tem sal mais aqui. A água mudou de cor porque, óbvio, eu tô misturando uma substância aqui nela, né? Que no caso é o sal, por isso que ela fica branquinha. Mas se a gente misturar mais e mais e mais, essa cor da água branca vai sumir, vai ficando transparente, porque a água está cada vez mais dissolvendo o sal. E essas foram as experiências que a gente resolveu fazer aqui pra vocês, só pra comprovar um pouquinho dessa tanta importância que a água tem na nossa vida. E façam isso em casa, que vai ser muito legal. Posta aqui embaixo. Põe no Biologia e Ostentação, vai aparecer todos os vídeos. Olha, ela já é uma youtuber nata, né? Já deu pra perceber que vai tomar o meu posto aqui. Eu sou famosa. Valeu, galera. Um beijo e fui! Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein?